Meio escuro, né, pessoal? Não gostei muito da luz, não. Mas tá vendo uma luz forte de fora. Namastê. Bem-vindos a mais uma live. Bem, pessoal, vamos lá. A gente vai começar hoje um grande processo de estudos. Então, que legal. Tô muito contente de a gente estar fazendo isso. Acredito que já tem um tempo que eu tô querendo fazer isso. E só que me falta, de certa forma, talvez engajamento. Talvez começar, que eu sei que assim que eu começar o que eu vou começar hoje, não dá mais para parar por um tempo indeterminado. A gente tá usando... Primeiro eu queria dar uns avisos, só para ficar mais fácil para o pessoal poder assistir, tá? Tem como você adiantar o tempo. Então, como eu tô fazendo ao vivo essas lives, mas nem, 500 pessoas estão assistindo por dia, então tem muita gente que não vê ao vivo. Durante essa introdução que eu dou, se você pressionar o botão na tela e arrastar para frente, só quando tá gravado, você consegue adiantar o comecinho, tá? Então, fica aí a dica, beleza? Então a gente vai fazer um estudo dirigido hoje. Eu estou usando como base o livro Ayurveda, A Ciência da Longa Vida. É do Edson D'Angelo e do Jane Rangel. Mas vocês não precisam do livro, tá? A primeira coisa que eu queria dizer é que a gente possa todos os dias oferecer a nossa mente, oferecer ao nosso espírito, oferecer um pouquinho do nosso tempo para o divino, para que a gente possa estar cada vez mais esperto, estar cada vez mais capaz de fazer uma grande atuação no mundo. Então que a gente possa gastar esse tempo em prol de tudo e de todos, e não só de nós mesmos. Que assim seja. Amém. Beleza, pessoal. Quando a gente fala em Ayurveda, a gente fala em Parampara, do mestre para o discípulo. Edson, você é um mestre? Não, não sou mestre, mas esse é o termo, mestre e discípulo. Então, mestre ou guru é aquele que traz a luz. E qualquer tipo de informação que você não tenha é um pouco de luz. Num quarto escuro, qualquer luz ilumina. Então, a luz em si, ela é qualquer tipo de informação que possa nos auxiliar no processo de vida. Deixa eu melhorar um pouquinho aqui a altura do celular. Beleza. Então, olha que interessante. Os primeiros textos de Ayurveda datam de mais de 12 mil anos. Tá? Tipo assim, 7 para mais. Beleza, mas como assim? Por que o Ayurveda teria tanto tempo? Na verdade, o Ayurveda tem mais tempo do que isso. É porque a gente passava antes Parampara, mestre, discípulo, por palavra. A gente não passava por texto. Mas você acha que daria certo? Isso que é o interessante, ó. Você acha que dá certo passar alguma coisa por palavra? Você não acha que isso vai se perder? Mas aí vamos perceber o seguinte, ó. O que é que vocês lembram da vida de vocês que vocês não anotaram? De experiências de vida que incrustaram alguma coisa. Pô, tu lembra caminho, você lembra receita, você lembra, algumas pessoas lembram como costura, outras como fazem marcenaria. E você consegue, o que eu quero dizer é isso, você consegue ensinar o que você aprendeu sem ler, sem escrever. Por quê? Porque aquilo que funciona, você lembra. Você não lembra do caminho quando você errou o caminho, tu lembra quando você acertou. Aquilo que funciona, você lembra e passa adiante. Isso é cultura popular. E o Ayurveda, durante muitos milênios, sobreviveu de cultura popular, de Parampara. Então, tudo o que eu vou passar aqui, eu não vou passar porque está escrito no livro. Eu vou passar porque eu tenho experiência. Eu vou passar a experiência que eu tenho. Então, eu não preciso ler para eu saber o que eu tenho que dizer, mas é um ótimo guia, claro. Não estou dizendo que eu não vou ler também. Tá bom, pessoal? Então, começamos hoje a nossa aula com base na cosmologia. Então, o entendimento do estudo ayurvédico, ele vai vir em 5 etapas. E as etapas vão ser a anatomia global. A gente vai falar da anatomia do cosmos, da anatomia do espírito, da anatomia do planeta, da anatomia global em si. Depois a gente vai falar de anatomia fisiológica. A gente vai começar a explicar o corpo humano. Depois a gente vai falar de análise e diagnóstico, para aprender a reconhecer os doshas agravados, os problemas da mente, os problemas do campo físico, os problemas do campo emocional. Depois a gente vai aprender farmacologia e alquimia. A gente vai entender o efeito das plantas, o efeito, como fazer uma fórmula. Todas essas bases a gente vai estar abordando. Depois a gente vai estar entendendo os tratamentos, as rotinas, as dietas e a rotina diária. Então a gente vai aprender todo o processo ayurvédico do início ao fim, beleza? Isso vai demorar meses, então vamos começar.
Bem, pessoal, a primeira coisa que a gente precisa entender sobre a anatomia fisiológica, a anatomia global do Ayurveda, é o entendimento de que tudo vem de um lugar só. Tudo vem do todo, tudo vem de Deus, tudo vem do Supremo. Então, esse Supremo, ele é chamado no Ayurveda de Parabrahm. Parabrahm significa aquele Deus que está lá em cima, que não dá para descrever ele. Aquele Deus Supremo. Yahvé, Ishvara, Deus, como você quiser nomear. Esse Deus, ele se representa no momento em que ele resolve fecundar a matéria. Então, a gente pode usar um livro de filosofia védica para fazer um entendimento um pouco diferente disso, que diz assim, que Deus é imanifesto. Ele não está manifesto no campo material. Tem uma passagem da Bíblia que mostra um pouco isso pra gente, aonde é dito que... Só um segundinho... Depois eu acho essa parte, mas o que eu quero dizer é, no princípio era o verbo, tá? Não tinha nada. No princípio era o verbo. E o Espírito de Deus, a primeira coisa que passa a existir fora do verbo, pairava sobre as águas. Então estamos falando de três coisas. Da consciência, chamada de verbo, aquele Deus parado, e do Deus que se representa em duas formas. Aquela matéria, aquela energia que paira sobre as águas. Então, é a energia e as águas. As águas estão imóveis. Ela é a matéria primordial que precisa ser fecundada. Então, a gente fala em um Deus que se representa em duas formas. Uma paira e a outra paira sobre as águas. Então, a gente tem uma energia, uma consciência ativa e uma matéria não fecundada. O processo de cosmologia, o processo de Big Bang, ele passa a acontecer a partir do momento em que esse Deus resolve representar-se nessas duas vertentes. Numa vertente de ação e numa vertente de matéria. Essa ação só existe quando habita a matéria. E aí a ação mexe na matéria. Essa é a matéria, mas a ação é que mexe na matéria. E a matéria, ela está parada e não fecundada. E ela só vai ser movida quando a ação movê-la. Então nós temos duas vertentes, um espírito e uma matéria não fecundada. Quando o Espírito Divino fecunda a matéria, você começa o processo cosmológico. Você começa o processo de criação das camadas desse universo. Tanto das camadas sutis, da espiritualidade, quanto das camadas densas. Isso é descrito nos textos védicos ligados à religião do hinduísmo, que não é uma religião, mas ligados à galera que acompanha o movimento Hare Krishna. É dito como Krishna, sendo a imagem de Deus, não presente em matéria ainda, é só Krishna. Imagina um ser de luz azul. E aí ele tem disponível a ele uma banheira de leite para ele tomar um banho. Na hora que a consciência de Krishna mergulha na banheira de leite, a banheira de leite se espalha e se move e ganha vida e ganha movimento. A banheira de leite é a matéria não fecundada. E Krishna é a ação de Deus fecundador da matéria. Então, a partir desse momento, a gente traz aqui, no princípio era o verbo, somente Deus. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então nós temos uma consciência divina, essa consciência ativa-se em forma divina e paira sobre as águas não fecundadas. No momento da fecundação, ele move e molda a matéria de forma a criar duas grandes vertentes. Nós vemos mais uma vez a dualidade. A gente cria uma energia material que puxa gravitacionalmente tudo o que está ao redor. O que é gravidade? Gravidade é quanto maior um corpo, mais energia de atração ele gera. Então, a maior gravidade que existe no planeta é o próprio planeta em si.
a maior gravidade que existe no sistema solar é o Sol em si. Então, e sempre o maior puxa as coisas para ele em todos os níveis. Quando a gente fala em próton na matéria física de um átomo, nós falamos em um próton que gera uma energia gravitacional puxando um elétron. O elétron é energia, é eletricidade que fica girando em forma elíptica em volta do próton. O elétron, ele quer se afastar do próton. O próton puxa o elétron, então eles fazem esse movimento. Mas essas energias, elas não se estabilizam tão bem assim. Então você tem a criação de mais um processo que é chamado de nêutron. Esse nêutron, ele tem a capacidade de manter esse sistema harmônico. Quando esse sistema vai saindo da harmonia, você começa a gerar as consequências do desgaste material. Então, o processo da vida é o tempo em que a consciência divina habita a matéria para que a matéria tenha ação e movimento. É o tempo em que Krishna toma um banho. Na hora que Krishna mergulha na banheira, a banheira é fecundada pela vontade da matéria divina, pela vontade divina, a matéria é fecundada pela vontade divina e a matéria passa a ter forma. Essa forma se separa em 7 grandes campos. É o campo do divino, é o campo da organização divina, é o campo do nosso espírito, é o campo da nossa consciência superior, é o campo da nossa mente, é o campo do nosso desejo e é o campo da nossa matéria. Tem um vídeo que eu quero que vocês vejam para a gente continuar a aula amanhã. Eu não estou terminando a aula, tá? E a matemática. Estou escrevendo aqui. Espero que vocês possam dar uma olhada nesse vídeo. Tá no YouTube da Sankhya, que ela é o avanço dessa aula. Eu não vou entrar muito nos 7 campos da espiritualidade para a gente não se confundir. Eu acho que é uma aula muito densa para a gente estar entrando aqui. Então, quando a gente fala em cosmologia, a gente fala num processo onde, se você der uma estudada no Wikipedia, se você estudar um pouco de física, um pouco de astronomia, você vai ver isso. O momento da criação, antes do Big Bang, ninguém sabe o que era. O Ayurveda fala que era um momento onde a consciência estava em repouso. Então Krishna falava assim, cara, não vou tomar um banho hoje, tô bem, tô em repouso. Aí dia seguinte ele fala assim, cara, vou fecundar o universo aqui, vou tomar um banho numa boa. E aí o tempo de vida do universo é o tempo em que a matéria é fecundada por essa eletricidade. O Big Bang é descrito como um momento em que existe um processo chamado entropia. Eu acho muito legal entender entropia. Entropia é assim, ó. Toda a energia que existe no meu corpo não pode gerar nada que não venha da própria origem dessa energia. Se eu fechar aqui, ó, vamos supor que minha lapiseira seja completamente fechada e vedada. Fechei aqui minha lapiseira. Se eu... é impossível que tenha dentro dessa lapiseira alguma coisa que não pertence à própria matéria que existe dentro dela. O momento do Big Bang, respeitando a entropia, diz que toda a matéria que existe hoje no universo, nessa forma de um cosmos magnífico, gigante, que não dá nem pra gente descrever 1% das estrelas, porque elas são literalmente incontáveis e infinitas. Então, antes disso, todas as coisas estavam em um ponto só. E esse ponto é o Big Bang. É o ponto onde o máximo de energia é concentrado aqui. E a gente passa a entender essa energia como Shiva. Shiva é energia de contração. Shiva é energia de destruição. Pega tudo o que tem e destrói. O máximo da contração, o máximo da pressão é o máximo de Shiva. E o máximo de Shiva gera, então, a expansão de Shakti, a expansão da matéria. Então, Shiva como a energia do movimento, energia do espírito, energia da consciência. E Shakti como a energia da matéria. Shiva precisa fecundar Shakti para que haja o universo. E Shakti só se move se for fecundada por Shiva. Então, o espírito não tem uma experiência de vida se não for por meio da matéria. E a matéria não tem um movimento se não for por meio de um movimento, de uma ação espiritual. Então, um depende do outro. Na narrativa do processo cosmológico do Big Bang, você vê que os prótons e elétrons, eles estavam separados no momento da criação, de tanta energia quente que existia, era tanto assim, que o elétron não conseguia se estabilizar para encontrar, para ser amigo de um próton. O elétron falava, cara, gostei de você, vou colar aí contigo. Ele não conseguia fazer isso de tanta energia que tinha ali no mesmo local.
E a partir do momento em que esse local super quente, Big Bang, começou a se expandir, e eu já expliquei isso em outras lives, isso é denso, ó, tá denso. A partir do momento em que ele começa a se expandir, a densidade diminui. E aí você vai aumentando o volume, e a densidade vai diminuindo, e o volume vai aumentando. Então o calor diminui. Se o calor diminui, o movimento diminui. Porque calor é matéria se mexendo tanto que destrói, né? Que ela se destrói, que ela se desliga. Então, quando o calor do Big Bang começa a se acalmar, os elétrons então vão encontrando os prótons e vão gerando o que a gente conhece como a tabela periódica, como o conjunto de elementos que vem de um único elemento. De um único próton com um elétron, com um hidrogênio, por exemplo, que é o elemento primordial da tabela periódica. Então, que bom que vocês estão gostando, pessoal. Estou vendo bastante gente agradecendo. Então, assim, o entendimento da cosmologia passa primeiro por uma dualidade. Entender a presença e a diferença de próton para elétron. E entender a diferença de matéria para espírito. Então, eu nessa vida estou em matéria. E essa matéria ela está se decompondo. Isso é chamado pelo Ayurveda de minha Deva Shakti, né? O meu corpo primordial. O corpo que me foi dado para que eu expresse esse período de vida. O meu período de vida tem 80, 100 anos. O período do universo tem bilhões de anos. Que é um dia de Krishna tomar um banho. Né? É claro que isso aqui é só uma ideologia, eu mesmo não sou devoto de Krishna para falar com essa firmeza, mas são analogias para a gente entender que vivemos em um mundo material. E essa matéria, ela foi fecundada por uma consciência divina. Existe um termo que fala sobre... eu li umas mensagens e me perdi. Tem um termo que fala sobre essa criação como um processo que está totalmente atrelado à necessidade do universo de viver cada vez mais experiências para que os seres cada vez se tornem mais iluminados e que possamos ter cada vez mais consciência. Então, uma constância. E quando a gente fala em um processo da minha vida, né, é uma coisa muito reduzida. Então, muitas das vezes, eu vejo que a necessidade que um paciente tem é entender o tamanho da vida, o tamanho do que é ser humano, de todas as experiências de vida que você vai agregando e carregando com você essas experiências para na próxima vida trazer essas experiências e ter uma maior facilidade de aplicação no processo de vida. O processo de vida começando inicialmente pelo encontro de Dharma, encontrar um barato legal para fazer. Né? Então, vamos lá, para eu não me perder. Então, nós começamos a estudar hoje esse aspecto triplo de Deus não manifesto. De Deus se manifestando, então, em duas formas. Uma consciência ativa e uma matéria não fecundada. Quando a consciência fecunda a matéria, você começa o processo de criação universal. Você começa o processo de expansão universal. No momento em que esse universo não estiver mais nesse processo expansivo e eu abrir tanto que eu já estou criando um rompimento aqui no meio, eu vou criar um vácuo estelar. E isso vai começar a puxar todo o sistema para um processo de Shiva, de destruição de todo o processo. Hoje é cientificamente comprovado que o universo ainda está em expansão. Parece que a gente está na metade da expansão do universo. Então a gente tem aí no mínimo 50 bilhões de anos ainda para a gente aprender a viver espiritualmente cada vez melhor. Então acho que ainda dá tempo. Então é muito complexo a gente ver esse processo de vida como momentâneo. Ah, pô, minha vida tá assim durante a pandemia. Pô, olha que oportunidade de vida a gente está tendo. Tem pessoas que viveram a Primeira Guerra, tem pessoas que viveram a peste, tem pessoas que viveram a Segunda Guerra, tem pessoas que viveram a ditadura. Eu não vivi nada disso. Estou tendo a oportunidade de passar um processo da minha vida pensando sobre como viver durante uma pandemia. Tem uma carta do tarô de hoje que eu acho muito interessante para a gente filosofar nesse momento. É a carta que fala sofrimento. A dor não está aí para fazê-lo sofrer. Ela está aí apenas para deixá-lo mais alerta, porque quando não estamos alerta, não fazemos o correto. Quando não estamos presentes,
não fazemos o que deveríamos. Então a dor só está aí para deixá-lo mais alerta, para deixá-lo mais consciente. E dizem que essa era a história de Ananda, o primo e discípulo de Buda. E no momento em que Buda faleceu, estava todo mundo ao redor de Buda, eles fizeram uma festa, assim, porque Buda transcendeu, mas Ananda estava chorando. E aí os discípulos repreenderam Ananda, falaram assim, você não devia estar chorando, porque você não, tipo, Buda transcendeu, você não devia estar chorando. Aí Ananda falou assim, eu não choro por ele, eu choro por mim, porque ao longo de mais de 30 anos ao seu lado, eu não me iluminei com ele. E diz a lenda que Ananda passou a noite chorando, meditando em sua tristeza, observando a oportunidade que ele tinha de olhar para si mesmo naquele momento. Diz a lenda que Ananda acordou então iluminado. Tempos de grande tristeza, tempos de grande sofrimento trazem potencialmente tempos de grande evolução. Mas é importante, é necessário que a gente olhe para dentro da gente e passe a reconhecer o que está acontecendo. Eu estou tentando entender há um tempo, assim, desde que essa pandemia começou, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer. Eu sempre sei o que eu tenho que fazer. E dessa vez eu não estou sabendo muito direito se eu tenho que ir para o mato, se eu tenho que me forçar a ficar mais um pouco na cidade. Mas tenho visto que estamos em período de reflexão sobre vamos regenerar o que foi feito, vamos regenerar esse sistema que a gente construiu ou vamos construir tudo de novo para ver se dá certo dessa vez. Eu não tenho resposta. E hoje nós estamos prestes a encerrar a live. Essas lives vão ficar salvas no Instagram. Eu vou colocar essas lives no YouTube. Eu vou colocar uma numeração nelas. Então hoje a gente começou a falar de cosmologia, da energia que fecunda o meio. A gente vai estar alongando esse assunto por tempo indeterminado. E amanhã, 12h40, a gente continua então esse estudo. Eu vou falar um pouco sobre os 7 campos, sobre a estrutura primordial atômica. Vou avançar um pouquinho explicando quem somos nós, porque até agora a gente só falou dessa criação material, a gente ainda não falou sobre a nossa individualidade espiritual. Beleza, pessoal? Chegamos a 25 minutos de live. Acredito que a regularidade do tempo das lives vai ser essa. Para os alunos dos cursos de culinária e nutrição e de alquimia e remédios caseiros, a gente tem live essa semana para vocês, 8 da noite, terça e quinta. Dá uma olhada no e-mail de vocês que tem o convite para a live. É só quem foi convidado que vai participar da live para tirar dúvida, para falar de fórmula, tá? Cada estudo, Júlia, vai ter mais ou menos esse tempo, 20 a 30 minutos, tá? Cada dia a gente vai estudar mais ou menos essa quantidade de tempo. Eu vejo que não dá para estudar tudo de uma vez e vocês só vão aprender o que vocês aplicarem. Então, literalmente é parar. Tiveram algumas aulas de Ayurveda que eu tive no início da minha formação, que eu só fui entender essas aulas anos depois, quando eu comecei a atender e comecei a ver que tinha algumas pessoas que o problema não era físico, o problema não era mental, o problema era, assim, o que ela almejava espiritualmente na vida dela. E eu vi que eu só comecei a entender aquela primeira aula que eu tive, que é mais ou menos a aula que eu estou dando para vocês, mais evoluída, quando eu tive a necessidade de entender a espiritualidade. Quando houve a necessidade de entender a espiritualidade para eu atender algumas pessoas que eu estava falhando com elas, aí eu comecei a me aprofundar. Então o que eu quero dizer é que o conhecimento de hoje, o conhecimento do vídeo que está aqui embaixo, eu gostaria que vocês assistissem para acompanhar a aula de amanhã, esse conhecimento ele entra, ele vem, mas às vezes ele vem na hora que você precisa, não hoje, não amanhã, mas na hora que você filosofar sobre ele. Beleza, pessoal? Começamos então mais um dia de estudos. Olha, os cursos que eu tenho estão no site sankhya.com.br e aí você acha lá na aba cursos, tá? Os cursos a gente abre a gente abre a turma. Nesse momento a gente não está com nenhuma turma aberta. Acredito que mês que vem a gente vai ter novas inscrições, tá? A Semente do Sol, meditação em silêncio, que é o Vipassana, ajuda a acessar a consciência e trazer o propósito. Perfeito. Grandes momentos da minha vida, o que me ajudou foi aquietar a mente para entender o que eu tinha que fazer. Então, uma das grandes formas de acessar o divino é a devoção por meio do silêncio. A gente vai estar estudando isso das próximas aulas, tá?
Vou rever a live. Quando você vai falar de Vata, Pitta e Kapha, Lázaro? Cris, seguinte, Vata, Pitta e Kapha, então, ó, falando novamente do nosso roteiro, a gente vai estar estudando sobre anatomia global, que é o que a gente está fazendo agora. Acho que vai demorar mais ou menos uma semana. Depois anatomia fisiológica, aí a gente vai começar a falar de dosha. Então acho que daqui a uns 10 dias a gente vai falar de Vata, Pitta e Kapha, tá? Beleza! Fechou, pessoal. Não tem mais perguntas. Vou encerrando a live. Lembrando mais uma vez, para quem quer assistir, no minuto 20 teve um negócio legal, você consegue pressionar, depois que a live está salva, e eu coloquei lá no meu story, você consegue pressionar o botão na live e jogar para frente e para trás, que ele faz um... joga ali para frente e para trás. Fechou, pessoal. Obrigado. Até amanhã. Namastê.